Sem muita enrolação, vamos começar logo isso. Eu tô com sono, não vou gravar agora não. Estamos de volta. Bem pessoal, como faz tempo que eu não venho gravar nesse canal, eu tava meio sem ideia. Mas o que eu decidi é pedir ajuda para um amigo para ele me dar uma ideia de o que eu poderia gravar. E acabou que eu decidi gravar como que eu faço os meus personagens. E como que eu coloco eles nas minhas histórias, claro. Bem, se for começar logo o vídeo, eu poderia contar uma história inteira. Mas eu primeiro gostaria de contextualizar. Muitos anos atrás, eu não tinha muito o que eu fazer da minha vida. Eu era uma criança, então o que eu fazia era assistir YouTube, comer terra e pensar. Só que pensar em o quê? E aí que tá o ponto. Eu pensava em histórias. Por que eu pensava em histórias? Porque era isso que minha mente consumia. Simplesmente porque o que eu assistia, seja no YouTube ou em qualquer outro lugar, eram histórias. Ou seja, eu assistia histórias, consumia, eu pensava e eu sentia, eu produzo. Eu não sei se eu falei certo ou não, mas tá. O que eu assistia que mais influenciava minha mente eram duas coisas. Uma que era 6 hours later. torneios de Stickmans. Torneio de luta de boneco palito. Que basicamente isso me inspirava mais pelo fato de eles ter superpoderes, era habilidades. Basicamente o que mais me impressionava era a animação. Mas eu vi um bonequinho palito lá que era tudo a mesma coisa, só que mudava a cor. E eles tinham habilidades diferentes. Isso me dava muita... Ou sentia me dava muita nostalgia. Antigamente me dava alegria, sei lá. Era muito criativo, pelo menos pra mim naquela época. Isso fazia com que eu ficasse imaginando vários poderes diferentes para personagens diferentes e, consecutivamente, eu peguei uma mania de criar poderes e não os personagens em si. E criando poderes, eu ia criando uma gama de possibilidades absurdas. Por exemplo, eu posso criar um poder de criar dimensões. Daí eu não tô limitado apenas ao nosso mundo físico, ao mundo real. Tenho controle ilimitado praticamente. Outras coisas que eu assistia também era... isso dá um pouco de vergonha por conta que é levemente vergonhoso assistir isso para algumas pessoas. E eu não vou saber pronunciar direito, então eu vou escrever aqui ou aqui ou aqui. Mas eu assistia Caça Life. Não necessariamente o Caça Life. Podia ser o Caça Studios, o Caça Club, eu não sei o nome dos outros. Mas eu gostava de assistir porque era legal. Na época não tinha muito o que assistir. Era isso ou Lucas Neto. Tá certo que na época, antigamente, Lucas Neto era melhor, opinião minha, mas tanto faz. O fato de assistir Caça Life e Stickman, lutas de Stickmans, eu vou colocar um trecho, não sei em qual parte do vídeo, mas eu vou colocar uma parte, um pouquinho de como... Ei, povinho, eu não pude colocar o vídeo, perdão. Era isso, tem dois vídeos em específico das lutas de Stickmans que eu gostava demais, que eram dois vídeos que eu anotei o nome, só que eu não vou saber pronunciar, era em inglês. Estarei deixando os links do vídeo na descrição. Basicamente, eu acho que eu já devo ter colocado aí no vídeo como que era, mas
misturando os poderes com as criações de cenas que eu aprendia no Caça Life, porque o que eu me importava em assistir o Caça era porque eu aprendia como criar uma cena, tipo, como criar um momento, alguma coisa importante estar acontecendo ali. E, tipo, porque pra pessoa criar uma história ali num vídeo, ela tinha que criar o começo, meio e fim. Tipo, tinha outras coisinhas no meio, mas isso tudo é resultado no meio. E o mais importante, na minha opinião, sempre foi o começo e o fim. O começo e o fim eu aprendi a criar meio que recentemente, por assim dizer. Eu aprendi a criar assunto com um amigo meu, que é o meu amigo aí que tá me acompanhando em tudo praticamente. E o que eu aprendi com o Caça Life, que eu gosto de criar até hoje no caso, é esses pequenos pedaços do meio, que são as cenas e momentos importantes, por assim dizer. Porque teoricamente a história toda é importante, mas a história toda é importante, só que os pontos pequenininhos que formam o meio é o que eu gosto de fazer, por conta que não necessariamente tem uma ligação até você colocar ela no meio, porque se você coloca, para ficar mais lógico a história, você tem que colocar uma linha do tempo, e daí sim começa a usar o raciocínio lógico, e isso é o que eu gosto. Antigamente, como eu assistia esses dois conteúdos, eu gostava demais de ter isso no cérebro rodando toda hora. Criação de poderes, criação de cenas, barra momentos. Só que, tá, o que eu fazia com isso? Eu tenho a cena, eu tenho poder. Eu imaginava eu como protagonista, quase sempre. Eu me imaginava normalmente lutando contra qualquer um que viesse pra cima. Como se eu pudesse enfrentar, né? Mas era o que eu gostava. Então eu tava no meio da rua, escutando música, olhando pro céu. Daí do nada eu olhava pra frente e pensava, mano, imagina se daquele beco saem uns 5 caras querendo me bater. Eu só apondo o dedo e atiro um raio laser e atravesso os 5 de uma vez. Nossa, venci, maneiro pra caramba. Só que nem sempre eu seria o protagonista. Pelo menos na minha imaginação eu era sempre. Mas, querendo ou não, eu não sou o protagonista do mundo. Então comecei a pensar, se esses poderes fossem reais mesmo, seria muito da hora. Só que não são. E se fosse na minha história? Mas se além disso, outras pessoas tivessem poderes na minha história? Foi assim que eu comecei a criar minhas habilidades. Que eu acho que eu vou testar isso para outro vídeo, porque senão eu acho que tacar todo o conteúdo da história inteira em um único vídeo vai, talvez ao mesmo tempo que deixe ela muito maçante, vai deixar ela muito, tipo, eu vou ficar sem conteúdo para gravar. Então, tipo, embora tenha muito conteúdo, eu acho que deu pra entender. A partir do momento que eu começava a criar cenas com poderes no meio, eu pensava em como que eu ia criar um personagem, porque, certo, eu tenho a cena, eu tenho um poder, eu preciso de um personagem que faça sentido caber nessa cena, mas também que faria sentido ele ter esse poder, ou pelo menos lutar contra esse poder ou algo semelhante. Então eu meio que isso às vezes atualmente se tornou um paradoxo, que é, eu até anotei aqui, calma lá, criar um momento para criar um personagem que é porque preciso certo, eu acho que eu escrevi errado. Criar um momento para criar um personagem que é porque preciso desse personagem para este momento. Eu não sei se deu pra entender o paradoxo, mas eu estou criando um personagem, então, um bonequinho, que é para esse cenário, que eu criei anteriormente. Eu criei esse cenário anteriormente, só que eu agora estou criando esse cenário para criar esse personagem, que é exatamente para estar nesse cenário, que é o mesmo cenário. Eu não sei se tá dando pra entender ou não, porque na minha cabeça isso tem uma lógica, mas 8 bilhões de pessoas no mundo, não sei se todo mundo pensa igual.
ninguém pensa igual. Mas ok. A partir desse momento eu comecei a abrir a minha cultura, por assim dizer. Consumir animes, histórias de quadrinhos, HQs, estilos de música diferenciados, e isso assusta muito outros estilos de música, dá muita criatividade pro seu cérebro. E eu fui procurando um que eu mais gostasse. Ainda estou à procura, pra falar a realidade. Mas, enfim. O que mais me pegou foi ficção científica, terror e combate. Mas eu acho que isso vem mais por conta dos torneios de Stickmans. Porque, mano, essa animação, na moral, essa animação é muito boa. É uma animação bem bestinha de dois Stickmans só se batendo e se matando. Mas eu não sei explicar. Pra mim é muito boa e eu queria saber fazer. Como eu comecei a consumir muita cultura, muitas ideias ficavam rondando na minha cabeça. Tipo, muitas categorias, muitas coisinhas bestas, tipo estética de personagem, estética de mundo, estética de poderes. E isso eu comecei a pegar a inspiração de um personagem dali, inspiração de personagem dali, daí eu ficava assuntando um monte de inspiração, mesclava no mesmo e pum! Virava um monstro. Um ótimo exemplo que eu, infelizmente, juntei tanta inspiração de personagens distintos que eu não lembro mais quem são. Porque, inclusive, você deve ter visto que eu tava fazendo um monte de movimento aqui com a mão. Eu estava pegando meus livros. Porque justamente eu me inspiro em mangá, em terror e em... eu não sei exatamente qual que é como que eu poderia classificar esse livro. Eu acho que talvez ficção, mas não sei. Que é 1984 de George Orwell. Lembram do Thiago? Ele é um ótimo exemplo. Cara, exemplo pra isso. Porque ele é o protagonista da minha história. E quando eu criei ele, eu só criei porque meu amigo me ofereceu um desenho. Ele começou a desenhar e falou: você quer que eu desenhe um personagem seu? Eu falei: quero. Então ele falou: ok, vai me passando as características dele. Então eu falei: ferrou. Como que... Eu tinha a ideia que ele era um personagem e que ele tava lá, ele tinha um poder. Só isso. Eu não tinha pensado como ele seria visualmente. Então eu comecei a pensar, mano, seria maneiro isso, tá isso, tá isso, tá isso. Daí saiu o resultado, esse lindo aqui. Na minha opinião, ele é muito bonito. Não sei se é porque meu amigo desenha muito bem. No caso, é um outro amigo meu, dessa vez. Não é o meu amigo que tá me assustando com este canal. É um outro amigo. Mas... ele desenha muito bem. Ou se o personagem é muito bonito. Provavelmente os dois. Só que um outro exemplo de personagem que eu juntei tanta categoria... Não, vou chamar de categoria porque eu não sei a palavra certa. De muitos personagens distintos, é um que eu chamo de... não é o nome dele, Tip Serpent. Eu vou mostrar a foto, mas vou escrever em algum canto como que é o nome dele. Tip Serpent. Eu não vou contar muito sobre a história dele. A aparência dele é essa aqui, com uma leve diferença, porque tem muito tempo aí que o primeiro desenho foi feito. Então, e também provavelmente não vai ser o primeiro, não vai ser esse aqui a aparência dele certa até o começo da história ser lançada oficialmente. Mas basicamente ele foi inspirado em várias coisas, tipo um monstro marítimo feito em uma fundação para uma guerra. Esse é algo mais resumido que eu posso falar sobre ele. Tanto que ele não tem um olho, não tem uma mão, como vocês puderam ver. Ele... eu uso muita referência de muitos lugares. De vez em quando tá certo, de vez em quando não. Eu tenho pilhas e pilhas e pilhas de ideias de personagens socadas no lixo. Sendo que nunca sai da minha mente, é um lixo imaginário. Eu só decido passar pro papel, ou no caso, peço
para um amigo meu passar para papel porque eu não sei desenhar. Esses aqui são desenhados pela mesma pessoa. Basicamente porque os meus personagens saem desenhos muito ruins. Mas eu só peço para meus amigos desenharem eles quando eu falo, mano, tá finalizado. O personagem tá com nome, tá com poder, ou às vezes sem poder, tá aí, no caso é outras esquecidos de história dele. Ele tá com uma cena preparada para o que ele poderia fazer. Daí eu só tenho que pensar, tá, agora tem essa cena, onde que eu poderia colocar? Então eu penso meio na parte final do meio, indo pro fim, no meio do meio, no meio do começo, aonde? Daí depois de muita análise eu penso que eu poderia colocar aqui. Daí, como que eu poderia estar uma continuação? Eu faço uma continuaçãozinha lá. Daí eu teço sem finalizar ainda. Daí eu falo, tá, mas como que foi antes disso? O que aconteceu? Daí eu escrevo um pouquinho antes, dou uma voltada, qualquer coisa. Eu não sei mais falar! Qualquer coisa. Eu apago e modifico. Daí depois de um tempo, quando eu estiver solucionando os problemas que vai ter no fim, lembra que eu não tinha finalizado a história, eu finalizo. Eu vou lá e finalizo. E a mesma coisa pro começo. Quando eu começar a lançar a história de fato, eu vou ir dando mais fumadas. Meus personagens nunca estão 100% prontos. Até a história lançar de fato, eles vão ter muita coisa pra mudar. Não tenho o que eu fazer sobre isso. Pelo menos na minha cabeça eu não consigo fazer alguma coisa sobre isso. Um exemplo muito bom dos meus personagens, que nem eu falei, a estética deles é feito por inspiração, mas um exemplo muito bom de um personagem feito assim é um personagem meu que nem sequer tem nome ainda, pelo menos. A minha ideia dele surgiu por causa de uma cena. Ele não tem poderes, ele só é um brutamontes muito forte, velho e careca. Isso é uma característica dele, é uma das mais importantes. Porque eu só pensei nele porque eu tava com a ideia de uma cena de morte na minha cabeça. Eu falei, mano, eu tenho que colocar essa morte em algum personagem meu. Mas qual? Daí eu percebi que não ia se encaixar com nenhum. Então eu falei, mano, eu tenho que criar um personagem. Daí eu criei as características para caber nessa cena. Que no caso é ele ser forte pra caramba, arrogante e careca. Provavelmente bem alto, mas eu ainda tenho que ver isso em comparação a quem que vai matar ele. Ele não tem um nome, mas a estética dele eu meio que passei para um personagem meu de uma campanha de RPG. No caso, eu tava mestrando e ele era um NPC. E o nome dele nessa campanha era Bruno. E o que eu decidi fazer é colocar esse nome da campanha como um nome provisório para o personagem. Então vocês podem nomear ele de Bruno, embora infelizmente eu não tenha um desenho dele. Mas é isso mesmo, acho que não tem muito o que eu falar mais no vídeo. Eu falei de como eu ganhei as ideias, como eu evoluí nas ideias, né? Porque, claro, desde criancinha, quando eu assistia os Stickmans e o Caça-Life, até hoje mudou muita coisa. Naquela época eu não criava personagens, eu sentia, eu crio. Mas embora tenha uma coisa que continuou, é minha paixão por criar poderes. Embora tenha meio que modificado um pouquinho para a criação de monstros, mas tem outros poréns aí que eu tenho que lidar. Tá, não tenho muito mais o que falar. Falei praticamente tudo. Eu espero ter respondido a pergunta do meu amigo, que foi o objetivo principal do vídeo. Caso não, eu vou conversar com ele depois. Mas caso não, e alguém que esteja vendo esse vídeo queira que eu responda alguma coisa sobre a minha história, peço que deixe nos comentários. Se conseguir, eu não sei, eu ainda sou novo no YouTube, eu nem sei se tem como a pessoa comentar aqui, mas provavelmente tem, não teria o porquê não. E agora, eu não sei o que eu coloco nesse final. Bem,
Eu acho que é esse o final, então não tem muito o que eu fazer. Então, tchau, falou. Deixa eu saber que horas são. Não demorei tanto nesse vídeo. Bem, aproveitem os outros vídeos que eu irei lançar. Eu provavelmente irei lançar um vídeo depois desse, um pouco sobre desabafo, sobre vai ser meio que uma continuação do vídeo anterior, mas aproveitem o vídeo, aproveitem o canal, se ele continuar, e, bom, aproveitem com um sorriso, e quando ainda conseguem manter um sorriso, às vezes é bem difícil. A corrupção realmente tá me matando. Eu não posso parar agora. A lua crescente vai surgir.